Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu vou resolver então neste vídeo um exercício que me enviaram em forma de dúvida que incide na disciplina de Física do 11º ano no tema da análise do movimento. Temos então aqui o seguinte: um corpo move-se em linha reta, ou seja, movimento retilíneo, sem inversão de sentido entre as posições A até D, passando por estas posições intermédias B e C, como indica na figura. A distância entre essas posições é respectivamente, e temos aqui o deslocamento escalar de A até B, que são 60 metros. Temos ainda o deslocamento escalar de B até C, que são 100 metros. E temos ainda o deslocamento escalar de C até D, que são 90 metros. Ou seja, a partícula moveu-se, o corpo de A até D, e nestas posições intermédias nós temos o valor da distância entre estes segmentos AB, BC e CD. Ou seja, nesta ideia nós podemos conseguir determinar qual foi o deslocamento de A até D. Sabendo ainda que a componente escalar da velocidade média entre as posições AB, BC e CD é, respectivamente, temos ali a velocidade média da A até B a 7,2 km por hora, temos ali a velocidade média de B até C, que são 9 km por hora, e temos ainda a velocidade média de C até D, que são 10,8 km por hora. Determina então em unidades do Sistema Internacional, cuidado, a componente escalar da velocidade média entre o trajeto de A até D. Ok, tudo bem. Para resolvermos isto, vamos pegar na questão, né? Eles querem a velocidade ou a componente escalar, né? A velocidade média é um vetor, mas quando vamos falar da componente escalar apenas queremos o valor. Então nós sabemos que a velocidade média de A até D, em termos de fórmula, né? A velocidade média, a componente escalar da velocidade média será igual ao deslocamento escalar, que será o nosso ΔX de A até D, a dividir então pelo respectivo intervalo de tempo. Ou seja, para nós calcularmos esta velocidade, e atenção, terá que ser em unidades do Sistema Internacional, ou seja, terá que ser em metros por segundo, nós vamos ter que obter o deslocamento escalar de A até D e vamos ter que também descobrir o intervalo de tempo que o corpo demorou desde a posição A até à posição D. Comecemos pelo mais fácil, que é o cálculo do deslocamento escalar de A até D. Há de ser simplesmente igual a soma destes pequenos deslocamentos, há de ser o deslocamento da A até B, mais o deslocamento B até C, mais o deslocamento C até D. Ou seja, há de ser então 60 mais 100 mais 90, o que há de dar 250 metros. O deslocamento escalar já está em metros, tudo bem, não precisamos de qualquer conversão. Agora, o que vai dar um bocadinho mais de trabalho é determinar aqui o intervalo de tempo. E reparem que nós temos aqui velocidades parciais. Então o que vou fazer é determinar tempos parciais. Ou seja, vou determinar aqui o tempo que o corpo se demorou a deslocar de A até B. Vou designar como T1. Depois vou designar o tempo que o corpo demorou a deslocar-se de B até C. E vou então designar como T2. E vou ainda definir como o tempo que o corpo se demorou a deslocar-se de C até D como T3, de tal forma que diga que ΔT, ou seja, o intervalo de tempo que eu terei que colocar aqui para cálculo da velocidade média, há de ser simplesmente igual a T1 mais T2 mais T3. Ou seja, como vou propor agora é fazer aqui o cálculo destes tempos parciais. Como é que nós podemos fazer o cálculo destes tempos parciais? Vamos entrar aqui com estes valores parciais das velocidades médias nestes pequenos espaços. Reparem que é-nos dito que a velocidade média neste trajeto, a velocidade média de A até B, é exatamente igual a 7,2 km por hora. E reparem que a velocidade média da A até B, em termos de fórmula, será, quer dizer, eles querem a componente escalar da velocidade, será então o deslocamento escalar, ou seja, o deslocamento efetuado de A até B, a dividir pelo respectivo tempo que naquele trajeto é A até B, será o meu T1. Onde eu daqui posso simplesmente dizer que T1 há de ser igual, trabalhando aqui um pouco de matemática, resolvendo esta igualdade em função de T1, T1 há de ser igual ao deslocamento de A até B, né? Aqui o deslocamento de A a B, a dividir pela respectiva velocidade média, ou componente escalar da velocidade média nesse trajeto.
Bem, terei que saber o deslocamento e terei que saber a velocidade média. Já tenho esses valores, mas terei que ter um cuidado. É que eles querem isto em unidades do sistema internacional. E aqui a nossa velocidade não está nas unidades do sistema internacional. Está em km por hora. Também, mesmo que não nos pedissem, não podemos fazer já o cálculo porque o deslocamento está em metros e a velocidade está em km por hora. Bem, temos metros e quilómetros, a coisa não ia funcionar. Okay? Mesmo que não nos pedissem unidades do sistema internacional, vocês têm que ter cuidado com as unidades. Têm que ter o deslocamento nas mesmas unidades que a velocidade, ou seja, se o deslocamento está em metros, a velocidade também tem que vir em metros por hora, ou segundo, aí já seria indiferente. Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar estes valores para unidades do sistema internacional e reparem que a velocidade média de A até B é-nos dada em km por hora. Temos 7,2 km a dividir por 1 hora. Reparem que nas unidades do sistema internacional a velocidade tem que ser em metros por segundo. Como é que eu passo de km por hora para metros por segundo? Muito simples, vou passar este quilómetro para metro e reparem que 1 quilómetro são 1000 metros e vou passar estas horas para segundos e 1 hora é 60 vezes 60 segundos. Então isto em metros por segundo há de ser 7,2 vezes 10 ao cubo metros, a dividir 1 hora é 1 vezes 60, ou seja, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Isto já em segundos. Sendo assim, ficaria com 7.200 a dividir por 3.600, o que me daria 2 metros por segundo. Vou então aproveitar e também já reduzir as outras. Velocidade então aqui, a componente escalar da velocidade média de B até C, dizem-me que são 9,0 km por hora e vou tomar a mesma redução. Está a ser 9 vezes 1000, ou seja, 9.000, a dividir por 9.000 metros, obviamente, a dividir por 1 hora, que há de ser 3.600 segundos. Efetuando aqui o cálculo, isto daria 2,5 metros por segundo. Vou aproveitar o balanço, né, e vou também calcular, ou melhor, reduzir as unidades da velocidade a metros por segundo, mas no trajeto C, velocidade média de C até D, está de ser igual, são 10,8 km por hora, terei então 10.800 metros, é pegarem naquele valor e multiplicarem por 1000 e dividirem por 1 hora, que são 3.600 segundos. Isto então, fazendo aqui os cálculos, dá-me 3 metros por segundo. Ok, depois de ter feito esta redução, isto agora é tranquilo. Porque eu vou já calcular este instante T1, que será o deslocamento de A até B, que são 60 metros, a dividir pela respectiva velocidade, que são 2 metros por segundo. Ou seja, T1 há de ser igual a deslocamento, são 60, a dividir pela velocidade, pela componente escalar da velocidade, neste trajeto que está aqui, são 2 metros por segundo, o que me daria então 30 segundos. Vou já tomar exatamente a mesma estratégia para calcular o tempo 2, mas no tempo 2 eu vou ter que entrar com o deslocamento de B até C e com a velocidade média neste trajeto, B até C, tudo bem. Ou seja, este tempo 2, vou só dar aqui a indicação, há de ser o deslocamento escalar de B até C, a dividir, né, pela velocidade média nesse trajeto, de B até C. O que isto quer dizer então que T2 há de ser igual àquele deslocamento, que é 100, a dividir pela velocidade, que é 2,5. Ou seja, T2 há de ser igual a 40 segundos. Da mesma forma, vou também colocar aqui o terceiro tempo, e no terceiro tempo teremos a mesma ideia, né? Partindo do mesmo princípio. Seria então igual, trabalhando esta ideia da velocidade média, aquele terceiro tempo há de estar relacionado com o deslocamento C até D e com a respectiva velocidade média ou com a componente escalar da velocidade média nesse mesmo trajeto. E reparem que sendo assim, T3, eu já não vou escrever a fórmula, já não tenho espaço, seria então o deslocamento C até D, que são 90 metros, a dividir pela respectiva velocidade média, que seriam 3 metros por segundo, ou seja, T3 seria simplesmente igual a 30 segundos. Bem, temos aqui que o terceiro tempo são 30 segundos, o segundo tempo são 40 segundos, o primeiro tempo são 30 segundos, então estamos em condições de calcular o intervalo de tempo total para o cálculo que nos pediram neste problema. Então vou colocar aqui ΔT, que seria então T1 mais T2 mais T3,
O intervalo de tempo nesse trajeto de A, vou aqui discriminar, de A até D, seria então igual a T1, penso que era 30, mais 40, mais 30. Exato, será 30 mais 40, mais 30, 30 e 30, 60 e 40 a dar 100 segundos. Para fazer agora o cálculo da velocidade, da componente escalar da velocidade média, está feito, né? A componente escalar da velocidade média no trajeto de A até D seria então igual ao deslocamento escalar de A até D, que estava alguns calculado aqui no princípio, exato, 250 metros, a dividir pelo intervalo de tempo, que seriam 100 segundos, o que quer dizer que a componente escalar da velocidade média, neste trajeto de A até D, 0 corta com 0, 25 dividido por 10 dá 2,5 metros por segundo, e teremos então aqui o exercício resolvido. Fico-me então por aqui, tenham muito cuidado com as unidades. Vocês não podem fazer uma divisão onde o deslocamento está em metros e a velocidade está em quilómetros. Quer dizer, quilómetros por hora, mas eu estou só a falar unidades de comprimento. Têm que ter cuidado com isso, mesmo que o exercício não expedisse no sistema internacional, vocês aqui quando estão a dividir, a somar e a multiplicar, as unidades de comprimento e temporais têm que estar nas mesmas dimensões, ok? Fico-me então por aqui, é sempre um prazer ajudar, um grande abraço a todos. Tchauzinho.